Já estamos aqui com muita gente nos aguardando. Eu queria cumprimentar todos, cumprimentar a equipe do CEAF que está aqui atrás, maravilhosa, que nos proporciona esse encontro, a Ana, que está aqui com a gente. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui nessa tarde, que é praticamente um oásis de carinho, de afeto, em meio às dores, né? A enorme dor que essas águas de maio nos trouxeram, né? A dor, o sofrimento que temos passado aqui no Rio Grande do Sul e que tem comovido o Brasil todo, né? Sabemos que esse é um sofrimento difícil de descrever. Muitos perderam alguém que amavam, outros perderam tudo que tinham. E precisamos lembrar também que há muitas pessoas desaparecidas ainda, seguem desaparecidas. Então, o encontro dessa tarde, nesse mês aqui, em que o nosso CEAF completa 20 anos, é muito especial para que nós possamos tratar desse tema que atravessa todos e cada um de nós, que é como lidar com a dor. Para isso está comigo aqui a Ana Paula Schmidt, psicóloga do nosso Ministério Público, parceira de sempre. Eu sou a Roberta Salineu, sou jornalista e coordenadora do Gabinete de Comunicação do Ministério Público, e juntas nós já agradecemos, a nossa equipe toda agradece a imensa gentileza da nossa convidada, Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem uma agenda lotada. A gente sabe que o tempo dela é curto e ela aceitou nos atender hoje, passar esse tempinho aqui com a gente. A Ana Cláudia é médica geriatra, especialista em psicologia, em intervenções. Também é escritora, autora dos livros que estão todos aqui, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro maravilhoso, lindo, tocante, necessário. Histórias Lindas de Morrer, está aqui com a gente também. E Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Alguns dos livros, não todos, né? Mas livros que nos inspiram e que nos fazem refletir muito. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada, né, de início já. A sua fala é sempre permeada por palavras que têm feito para nós, né, Ana? Aqui no Rio Grande do Sul, muito mais sentido nas últimas semanas. Cuidado, compaixão, rede de suporte. E eu queria lhe perguntar, para a gente, como é esse contexto desses sentimentos, que nós podemos iniciar uma conversa sobre como lidar com a dor? Bom, agradeço o convite, agradeço principalmente a essas coincidências maravilhosas que permitiram que eu pudesse aceitar tão prontamente. Realmente a agenda, às vezes eu acho que eu mando nela, mas ultimamente ela tem sido mais autoritária do que eu. E ainda assim esse espaço certamente estava no contexto da propriedade e da necessidade desse momento, né, de eu estar aí com vocês e vocês estarem me ouvindo. Então, a escolha, né, do tema, né, como lidar com a dor. Eu penso que talvez a expectativa de uma fala, talvez que pudesse colocar todos vocês no colo, assim, de falar: "Vem cá, vai dar tudo certo, né? Olha, tenha paciência, esse momento vai ser difícil, mas ele vai passar. Esse é um momento muito crítico do nosso mundo, e vocês estão tendo a oportunidade de se tornarem exemplos diante de tudo que ainda vai vir". Então talvez a minha fala não seja tão no espaço do conforto, mas de convidar a todos aqui a olharem para si mesmos como parte da solução de tudo que está acontecendo, e não só parte do espaço de sofrimento de tudo isso que está acontecendo. Porque ao mesmo tempo que vocês fazem parte desse espaço de sofrimento, o papel mais importante que vocês desempenham nessa vida, por escolha de vocês, né? Ninguém se tornou parte do Ministério Público por obrigação. E se tornou, tipo, sei lá, me obrigaram a estar aqui, minha mãe queria que eu estivesse aqui, meu pai ficaria orgulhoso, então, meta para novas sessões de terapia. Vou partir do princípio que todo mundo está aqui porque escolheu, tá? E você trabalhar no Ministério Público, o meu entendimento
é um espaço onde existem pessoas responsáveis a devolver e manter o local, o espaço de cidadania das pessoas. Então, as pessoas que estão fora da cidadania, elas precisam ter essa cidadania de volta, e as pessoas que estão como cidadãs, elas têm que exercer essa cidadania. E qualquer pessoa que coloque em risco essa cidadania, cabe a vocês retirar do palco, né? Sai da cena quem apoia a cidadania. Como leiga, vejo, eu tô assim, abaixo ou acima das expectativas de vocês, mas como leiga é isso. E aí, nesse espaço de serem as pessoas responsáveis pela manutenção, pela cidadania, esse momento é muito importante para vocês. Para além de sofrer com cidadãos, vocês precisam transcender o espaço de sofrimento, assumir esse espaço de responsáveis por devolver, porque as pessoas perderam a cidadania nesse tempo aí, dessa tragédia contínua, né? Porque não foi uma tragédia do tipo, aconteceu um terremoto, caiu tudo. Aconteceu um rompimento de barragem, como a gente já viveu no país. E aí acabou, teve o evento, foi trágico, foi 5 minutos, destruiu a vida de milhares, mas acabou. Vocês vivem ainda uma continuidade do processo. A gente acompanha de cada centímetro que sobe ou baixa de cada rio aí. E essa atenção, ou esse estado de tensão, traz para todos uma imobilidade. Então, a maior parte das pessoas vive o estado da dor, né? Como lidar com a dor. Se lida com a dor, estou imobilizada com essa questão da dor. Mas quem está sentindo a dor também precisa se organizar para buscar a resolução dela. Porque não existe uma pessoa que está, assim, um super-herói que vai chegar, não, vamos resolver tudo, né? Dor, essas pessoas não dão conta de resolver. Mesmo porque essas pessoas deixaram isso acontecer. Porque a gente precisa entender que essa tragédia já estava anunciada há muito tempo. A gente só não sabia onde que ia começar o problema no nosso país. Mas a gente sabia que ia começar. Então não é uma novidade, não é um susto, não é uma situação fortuita. Já sabíamos. E todos que sabiam e não tomaram providências para que isso fosse minimizado, agora também arcam com as consequências. E a maturidade das pessoas, ela se relaciona com a conduta após o estrago. A maioria das vezes não acontece antes, que a gente fala assim, nossa, era um problema, poderia ter sido evitado, e a gente deveria ter evitado, e que lamento poderíamos ter em relação a essa consciência. A gente não tem para se lamentar. Acabou. O tempo da lamentação já passou. Então, agora a maturidade é reconhecer que houve algo muito grave e que nós precisamos nos direcionar para reconstrução e não resolução. A gente não vai resolver isso, porque nós vamos continuar em risco disso acontecer todos os anos. Mas a gente tem capacidade de reconstruir essa história. Então, essas ruínas todas que a gente vê pela televisão, que vocês estão vendo aí ao vivo, que a gente vê pela televisão no momento que a gente liga a televisão. Vocês não estão vivendo no momento da televisão, vocês estão vivendo o momento em que isso está acontecendo ao vivo e a cores, o tempo todo.
Vocês fecham os olhos, abrem os olhos e a cena é a mesma. São os abrigos lotados, são as cidades devastadas, as casas que não existem mais, os bens que não existem mais, os documentos que não existem mais, né? Você tem que devolver a cidadania para as pessoas ao pé da letra. Você tem que devolver o documento dela, para ela poder se lembrar quem ela é, né? O RG dela, CNH dela, título de eleitor, passaporte. Ela não tem mais nada disso. Talvez os próprios cartórios estejam inundados. A quantidade de documentos que foram perdidas foi perdida. Então, essa reconstrução concreta do papel, de saber quem eu sou, sem eu ter minhas coisas, é algo que está um pouco na responsabilidade de vocês. E aí, ao mesmo tempo que você sente a dor, você se torna a pessoa que cura a dor. Mas que antes de curar a dor, você precisa passar pelo papel de quem alivia a dor. Todos aí se tornaram grandes médicos nesse momento. Vocês têm o papel de aliviar a dor, de trazer para essa população a chance de manter a esperança de se reconectar com a história, de reconectar com a sua identidade. Aí vocês podem estar se sentindo, mas como assim, né? Estou vivendo o processo. Não sei se aqui, entre as pessoas que trabalham no Ministério Público, não tenha pessoas que perderam pessoas. Ou que vivem em cidades onde tudo foi perdido. Talvez essas pessoas nem estejam aqui. Pode ser que elas nem tenham a internet mais para poder assistir esse encontro. Mas quem está aqui está num lugar de privilégio. E talvez pela primeira vez no nosso país a gente pode entender o que significa lugar de privilégio, que é um lugar de responsabilidade. Então, assim, se a sua casa não foi destruída, se você não perdeu ninguém da sua família, se você tem todos os seus documentos nas gavetas organizadas que tem na sua casa, no seu escritório, você não é uma pessoa só de sorte. Você é uma pessoa que tem uma missão. E a sua missão talvez seja perder o sono em buscar um caminho de solução, de alívio para as pessoas que perderam tudo isso que você não perdeu. Então, esse espaço de privilégio finalmente não será um motivo de celebração. Vamos brindar que a gente se deu bem. Vamos brindar porque a nossa casa está num bairro que não foi pelas águas. Nós vamos brindar, sim, mas nós vamos brindar a nossa chance de fazer diferença na vida de quem perdeu tudo. É isso que merece celebração. De você estar vivo, bem, íntegro, qualificado, para poder mudar para melhor a experiência trágica que está todo mundo vivendo aí. A grande maioria do estado foi devastada. Então, esse espaço de reconhecer que a dor existe, e você faz parte dos motivos que causaram a dor. Todos nós fazemos. Todos nós. Pinha de refrigerante que a vida contribuiu para acontecer isso. Cada avião que a gente pegou para viajar contribuiu para acontecer isso. Cada carro que a gente comprou e botou gasolina em vez de álcool ajudou a contribuir para fazer isso. Então, todo mundo aqui é parte da culpa. E aí eu quero saber quem é que vai fazer parte do alívio das consequências dessa irresponsabilidade que cometemos todos. Porque agora não tem volta. A gente não tem como reverter. A gente conta com uma nova pandemia, porque na pandemia a camada de ozônio se reconstruiu. Vocês lembram disso? Foram 6 semanas dessa peste chamada humanidade presa em casa. A natureza confinou essa espécie dizimadora do planeta, porque se nós somos a pior espécie do planeta, é a nossa. Essa espécie ficou presa dentro de casa, depois se reconstruiu
num instante. 6 semanas, a camada de ozônio estava linda. Nós vamos ter que esperar outra dessa para construir? Né? Porque agora a gente ficou esperto em fazer piscinas. Então, agora a gente conseguiu uma inteligência rápida para reverter as coisas de uma maneira rápida. Então, temos de lidar com as consequências do que nós fizemos já. Conhecer a dor, aliviar a dor. Estabilidade, curadores. Curadores no sentido de proteger essas pessoas, ser um curador, né? Não tem esse termo no jurídico, né? Que você vai ser um curador de uma pessoa, você vai ser um curador em todos os sentidos. É você curar essa dor da cidadania que foi perdida, reconhecer que existem cidadãos não tão legais, que estão se apropriando de oportunidades de você conseguir, você saquear, você roubar, você fazer mal. Reconhecer que tem cidadãos que, nem perdendo tudo, se reconhecem como humanos, que eu tenho certeza que dentro de um abrigo deve ter uma pessoa que não quer ficar, que considera menor. Então, a gente vai ter as crises de conflito, que são crises tribais. A gente está voltando a fita na nossa história de mundo, até no momento que a tribo se discute como ambição, poder, dentro de espaço onde não tem poder nenhum, só tem o poder de sobrevivência. E vocês, como sendo um espaço de um status de uma inteligência mais abrangente, não superior, mas as capacidades de pessoas que trabalham no Ministério Público, todo mundo tem expectativa, né, de você ter uma visão maior do que... Nós descobrimos isso, essa questão da humanidade aglomerada subitamente com os abrigos de uma noite para outra, a partir do momento que começaram os abrigos públicos surgindo muito rapidamente em escolas, em instituições, em igrejas, em paróquias, em centros espíritas. Muito rapidamente floresceu uma enormidade de abrigos e surgiam colchões. E, claro, esse comportamento de tribo, de organização humana simples, que num primeiro momento se sentiu acolhida no abrigo e que, claro, é inevitável que comece a se conformar, a criar uma nova estrutura, criar lideranças, criar algum descontentamento, claro que sim. A gente sentiu isso, temos ainda alguns abrigos, são os maiores que o país já viu. A gente tem a Universidade Luterana do Brasil, que tem hoje em torno de 6.000 pessoas. É um contingente enorme de pessoas que não eram vizinhos, que saíram de diferentes comunidades, de diferentes cantos da cidade, foram colocados em um espaço às pressas, sem poder juntar os seus mínimos pertences, como a senhora também diz, e de súbito colocados ali, e foi o melhor arranjo que nós podemos, em algum momento. E um pouco, retomando um aspecto trazido antes, a questão da culpa, né? O quanto nós vimos em cada um de nós, a gente escutava de colegas, de famílias, puxa, eu tô aqui quentinha, eu tô seca, eu não tô imersa na água da enchente, e o que eu posso fazer? E a culpa, nós fomos entendendo por familiares, por amigos, por pessoas próximas, dentro do Ministério Público, o quanto ela, para muitas pessoas, pode se reverter em um senso imenso de dever. O número de voluntários que saía para os abrigos era, eu preciso fazer, eu preciso ajudar. A outra opção é ficar em casa assistindo o sofrimento do outro, ou ficar culpado e mortificado. Então, as pessoas batiam nas portas dos abrigos e diziam, estou aqui, quero ajudar. Isso esquentava, assim, o coração de todos nós. Nós também temos uma situação onde duas das nossas sedes foram inundadas. Nós nos mudamos para uma sede seca, e eu acompanhamos desde o primeiro momento o nosso procurador-geral e tudo que se formou em termos de estrutura, de solidariedade, de pessoas chegando pelos corredores.
né? Entre servidores, entre promotores, procuradores, pessoas separando alimentos, pessoas separando roupas, e, bom, a gente brinca, né, ali, todos nós saímos muito dos nossos papéis, frequentemente. Teve um momento que não era de psicologia, que seria de uma meia quente nos pés. Então, bom, vamos a meia quente nos pés. E é até difícil falar sobre isso, assim, nesse momento, porque a gente tem trabalhado e feito tanto como instituição e visto tanta gente fazendo, que quando até eu parei para pensar agora, me emocionei um pouco, assim, porque de fato nós registramos e temos esses registros em vídeos, em fotos e no coração principalmente, de uma mobilização institucional até um mês e meio atrás impensável, né, de pessoas dispostas, e justamente isso, a estender a mão, da forma mais bonita possível. Passamos dias difíceis, né, e por isso que eu comecei perguntando se talvez a gente não tenha reaprendido como um todo, como Estado, como gaúchos, como brasileiros, um sentido de compaixão, um sentido de mobilização pelos animais, uma mobilização imensa pelos animais, né? Então, assim, isso também é lidar com a dor, né? É isso que a gente tem feito. Eu que não sou da área, sou jornalista, estou com 2 pessoas da área da saúde. Isso é lidar com a dor, né? Deixar o coração para o outro. Sim, a coisa que também tão bem falaste antes da aceitação, né? Aceitar a perda. Aconteceu, a enchente aconteceu. Algumas pessoas ficaram literalmente com água até o pescoço, excedendo. Literalmente. A gente, todas as cenas que o Brasil viu, que nós aqui vimos e revimos, que nós vimos na prática, mas aceitar essa perda, bom, tá feita, tá dada. A questão é, e agora? Já que vivemos isso, o que a gente pode fazer com isso? O que a partir disso é possível? Quem a partir disso somos nós, porque não somos os mesmos de um mês atrás. Ninguém aqui. E vai ser muito pouco inteligente voltar a ser. Porque tem muita gente que pensa assim, nessa dor agora, eu quero que resolva essa dor e eu não quero mais, nunca mais pensar nisso. Só que essa dor aconteceu porque enfiou o dedo na tomada. Pensa assim, ó, tem uma tomada, estava avisando lá, ó, se botar o dedo aqui dá choque. Que é a irresponsabilidade ecológica. Estava escrito, estava uma bela placa ali, ó, se enfiar o dedo aqui dá choque. Pois o povo foi todo lá, enfiou o dedo, aí deu choque. Aí agora é o seguinte, a casa está toda sensibilizada para o choque. Onde você encostar vai dar choque agora. E aí não é só na tomada, é em todo lugar. O nosso país está eletrocutado. A gente, onde encostar vai dar choque. Então, não adianta ficar pensando, ai, não quero mais pensar nisso. Ai, não, pensa diferente. Ai, vamos pensar positivo, muda de assunto. Daqui a pouco, gente, eu já tô percebendo, assim, eu não vejo muita televisão, não tenho muito tempo para isso. Mas, assim, as poucas vezes que a TV tá ligada, eu tô vendo que tá a quantidade de notícias. Porque acabou a grande notícia, do grande evento, das grandes tragédias, acabou. Nós vamos para outras. Agora a gente quer, porque o espaço de televisão, de mídia, de rádio, e TV, internet, tudo, ele se sustenta a partir da novidade. É tudo na base da novidade. A gente consome só o que é novo. O que é repetido, você muda de canal. Então, está começando a reduzir o número de notícias. Só que o problema aí não acabou. Só está mudando de fase, né? Então, agora baixou a água, tem algumas cidades que já estão, né? Já dá para você voltar para casa e ver o que aconteceu, começar a limpeza ver de fato o que se perdeu. E aí as pessoas que perderam tudo mesmo, vão para onde, né? As pessoas que tinham propriedades, que tinham casa, e ou era alugada, ou era comprada, o que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com esse numerário, de fato, da propriedade? Do que é meu? O que eu perdi? Perdi minha história, perdi minhas fotos, perdi minhas roupas, perdi meus móveis. Essa fase vai começar agora e não vai ser mais notícia.
E se tiver notícia, tipo, uma outra coisinha, um trechinho, assim, uma entrevista ou outra com algum familiar que tá ali, uma história triste, e deu. O mundo, vida segue. Só que vocês aí não. Então, o que para lidar é uma capacidade de cuidar dela. Não é? Então, a gente passou na fase de reconhecer que a dor existe, a gente passou na fase de alívio imediato. Então, suponha assim, teve uma fratura, vou trazer para o mundo médico. Teve uma fratura, assim, imensa, assim, foi um trauma, assim, sofreu um acidente, aí você teve múltiplas fraturas, não foi nenhuma. Inicialmente, você estabiliza o doente. Você tem que manter ele vivo para controlar, depois resolver a fratura. Então, primeiro você mantém ele vivo, aí você estabilizou o doente. Estabilizou, deu sangue, deu hidratação, foi benaltripa, droga vasoativa, imobilizou as fraturas de modo que não tenha risco de fazer embolia e tudo mais, você tirou do risco de morte iminente. Aí você vai para uma outra etapa que é reconstruir essa pessoa, fazer as que são mais necessárias. São as que põem em risco o paciente. Você vai controlar o sangramento do fígado, você vai controlar a infecção que teve, você vai mobilizar as fraturas. O processo de intervenção vai começar agora. Então, o doente não morreu, está vivo. Está aí. Todo mundo se mobilizou, despertou um espaço de compaixão do país inteiro, gente. Uma coisa linda isso. O Rio Grande do Sul era um membro da família Brasil que adoeceu e que foi tudo, assim, e o que é lindo, né? O Nordeste foi a mãe da história, né? Porque a mãe foi o que mais ajudou. Então, tem o primo distante, tem o tio, tem, né? Até o pai, sei lá, tiveram ajuda de toda a família. Todos os estados ajudaram o Rio Grande do Sul. Isso mostrou que o Brasil tem uma capacidade muito bonita de se ver como uma família, embora tenha as guerras, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, não sei com quem que briga, mas você deve brigar com alguém aí, não sei, eu não sei se Santa Catarina, Paraná, enfim, tem umas crises internas no Brasil que eu não acompanho muito, mas só sei de São Paulo e Rio de Janeiro, que é o que eu vivo mais. Mas eu pacifiquei isso casando em Oca, então aqui em casa tá tudo certo. Mas essa beleza da família apoiando, uma hora cansa também. As famílias vão ter que cuidar dos seus próprios, né? A tia vai cuidar dos filhos dela, tal. Cada estado vai cuidar de si mesmo agora. E vocês vão ter que se prover. Como é que vai se prover? Você vai ter que consertar uma fratura de cada vez. E não vai poder tirar a atenção da vida do doente, porque está consertando lá o tornozelo ou porque está consertando o fêmur. Isso, gente, é responsabilidade dos privilegiados. Vocês entendem isso? É o privilegiado que vai sustentar a energia do cuidado. É como se fosse o dono do hospital que garante uma vaga na UTI, que garante uma vaga na enfermaria, que garante a equipe que vai fazer as cirurgias XYZ. Isso é uma coisa que vai ter que ser sustentável durante décadas, talvez. Vai passar, a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Por que a gente não pode esquecer? Porque vocês vão ser os professores dos próximos ministérios públicos que vão ter que passar por isso. Eu não sei qual vai ser. Se vai ser o da Bahia, se vai ser o de Amazonas, que está previsto aí uma grande seca, se vai ser São Paulo, se vai ser... Não sei. Vai ter outro ministério público neste país que vai estar tão perdido quanto vocês estiveram há pouco tempo atrás. E vocês estão tendo a oportunidade de criar uma base de conhecimento de uma ação de emergência que vai ser replicável para o país e talvez para o mundo. Não se privem dessa responsabilidade também. Por isso que precisa documentar todas as ações, todas as ideias, todas as propostas. Analisar aquelas que não vão dar certo, porque vocês vão testar modelos que não vão dar certo, porque é a primeira vez que está acontecendo. Esse é o ônus do pioneiro, eu sei muito disso.
sou pioneira na minha área, eu vou inventando caminhos toda semana. E aí tem caminhos que não dão nada. E aí é um aprendizado também. A gente nunca diz sobre aquilo que deu errado, do que aprendemos, mas nós precisamos nos lembrar disso. E aí isso é fundamental que vocês tenham noção. Porque vocês estão salvando a própria vida e ao mesmo tempo criando uma base de conhecimento, de estrutura, inclusive emocional, humana, para dar suporte a todos os outros que virão. Não sei se essa parte é boa de ouvir, certamente não, mas é melhor a gente avisar, né? Acho que quando tu definiste antes o Ministério Público dentro dessa visão leiga, e é uma visão correta, de acordo com o que a instituição, como a instituição se reconhece, tem um papel fundamental de articulação. Então, muito do que a gente viu no prédio da Santana, que foi o prédio seco que o sobrou, Ministério Público pôde habitar, nós, exatamente. Né? Muito do que se viu nesse mês que se passou, desde que tudo começou, foi um esforço enorme de articulação entre outros setores, chegando nas pessoas, chegando nos abrigos. Vários de nós acabaram indo ajudar em resgates e ajudar diretamente pessoas, mas nós víamos a instituição muito mobilizada, se articulando e articulando com outros setores, ajudando todos os outros setores e instituições da sociedade a pensar naquele momento. Tem essa coisa, esse estado quase catatônico que poderia ter se gerado num primeiro momento, de aturdidos, ficarmos paralisados, e algumas pessoas se encarregaram muito de organizar a estrutura entre as instituições. E o que fazer? Que modelos estamos? Como é que vamos enfrentar tal ou qual situação? E isso foi acontecendo. E esse aprendizado tem sido feito, né, Ana? Eu acompanho bastante, né, a administração superior e o procurador-geral, no sentido de reunir essas informações, Ana, e compartilhar com os Ministérios Públicos brasileiros, através do Conselho Nacional do Ministério Público, e ao interesse também, nós recebemos e continuamos recebendo muita ajuda de todos os Ministérios Públicos do país. A comunicação se colocou a nosso dispor para nos auxiliar também, porque eu tive na nossa equipe pessoas que perderam tudo. Então, assim, é uma tragédia que nos atravessou, e a tua fala veio muito, realmente, conversa muito com o que estamos pensando aqui, na nossa responsabilidade, como Ministério Público, de passar por isso, guardar todos esses dados preciosos, compartilhar com o Ministério Público brasileiro, porque sabemos, de fato, também que vai acontecer de novo, né? A nossa diretora aqui do CEAF está comentando aqui no chat, a doutora Ana Marquesão, uma especialista em meio ambiente, né? Estudiosa do meio ambiente. Gostei muito da metáfora da tomada. Ela diz aqui, né? Colocamos, sim, todos o dedo na tomada, e isso vem acontecendo, sim. A tua visão de fora chancela o movimento institucional que a gente vem acompanhando aqui da nossa instituição. E uma pessoa que é a Annelise, eu conheço a Anne, tá? Ela perdeu tudo também. A casa, ela conseguiu salvar os animais. Ela mora numa propriedade fora de Porto Alegre. Ela me pergunta aqui, eu vou te transferir essa pergunta, doutora. Para onde ir? Como reconstruir? Quero voltar para onde sofri toda a perda, volto. Muitas pessoas conversando também no nosso Acolhe, que é um espaço de acolhimento que foi ampliado para acolhimento psicossocial nesse momento, para membros, servidores terceirizados, enfim, estagiários. O que eu não recebo essa pergunta, mas a Ana, assim, que é psicóloga, como é que a gente fala com alguém que teve perdas? O que se diz nesse momento que possa, de fato, ajudar, que não possa apenas ser um lamento, mais do que um abraço, porque um abraço a gente consegue dar, eu consigo aqui, que sou jornalista, entender que eu preciso dar um abraço, mas para uma pergunta mais concreta, como reconstruir? O que se precisa minimamente para lidar com essa dor e construir uma vida que parte, talvez, de não ter mais aquela casa, de não ter mais aquelas fotos, de não ter mais aquelas memórias,
e onde se encontra, que pergunta difícil, né? Mas jornalista faz pergunta difícil. Onde encontramos essa força e como damos essa resposta? O que eu diria para a Annelise, né? A gente enfrenta agora, Anne, o luto. E o luto é de uma realidade que a gente amava e que não existe mais. O luto conhecido por nós é o luto da morte de uma pessoa que a gente ama. Nós falamos pouco sobre lutos concretos também, mas considerado de menor, a perda de um carro, a perda de uma casa, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento sem que a pessoa morra. Tem pessoas que viveram a perda concreta da casa, do carro, das fotografias, dos documentos, das roupas, mas também viveram a perda dos afetos. E essas talvez sejam as mais difíceis da gente reconstruir. Você conseguiu salvar teus pets, talvez os pets, né, os cachorros, os gatos, os cavalos, eles são o nosso melhor caminho para a compreensão do que é amor incondicional. Talvez o luto de muitas pessoas seja muito maior por perder os animais do que até perder alguém da família. E isso pode parecer cruel no primeiro momento, escutar essa fala minha, mas quem reconhece que um animal dá rumo, né, na direção do que é o significado do amor incondicional, compreende o que eu estou falando. Então, você voltar para aquele lugar que é só ruína, na verdade, Annelise, é voltar para as ruínas que a gente tem nas nossas memórias. A gente não tem uma memória real de tudo. Quem tem memória é computador e mola. A nossa memória humana é uma memória com base em ruínas. É uma memória que se revela numa realidade de lembrança com base no afeto. Então, talvez você encontre lá uma louça quebrada da tua mãe e você vai lembrar do afeto dela. E você vai querer lavar aquele copo quebrado e mesmo que ele esteja faltando um pedaço, você vai querer guardar aquilo. Porque aquele copo quebrado, aquela taça quebrada vai te remeter à tua mãe. Vai remeter a um espaço de memória que você nunca vai perder, Annelise. Nada do que você ama se perdeu. Porque tá tudo em você. Se você não se perdeu, você não perdeu nada. Você perdeu os parâmetros de lembranças. E aí, voltar para aquele lugar que você perdeu tudo, precisa tirar da frente o medo de ver sujeira. Hoje eu compartilhei um post da Débora Noal, que falou que tem um grupo de voluntários que está salvando fotografias. Então, se você encontrar fotografias estragadas, elas não estão estragadas. Pode ser que tenha alguma chance. Então, é você voltar para aquele lugar que você sabe que está horrível e com uma lupa de investigadora. Assim, vamos ver aqui onde está a minha história que está escondida. Está dentro de você, você não perdeu nada. Nada foi perdido das memórias, porque é como se a gente pudesse pensar, gente, que nós morremos e nascemos imediatamente depois, na vida. Porque quando você morre, você perde tudo, concordam? Um conceito universal aqui de todos nós. Você morreu, você perdeu tudo. Você perdeu as fotografias, você perdeu seus documentos, você perdeu os seus móveis, você não leva nada com você. Morreu. Tipo, acabou-se. Aí, aconteceu um negócio muito mágico, que você morreu e nasceu na mesma vida. E aí, o que você faz com isso? Você volta e reclama das coisas que você perdeu, ou você fala, também que eu voltei, né? Eu tenho ainda os meus afetos, eu tenho as pessoas, eu tenho um futuro pela frente. É essa experiência que vocês tiveram. Vocês morreram e nasceram na mesma vida. Vocês perderam tudo, absolutamente tudo. Teve gente, não foi todo mundo que perdeu tudo, mas teve gente que perdeu absolutamente tudo na mesma vida. Como que é essa relação com os objetos? Como é essa relação com a sua memória? Porque você volta para a mesma vida com a memória desta vida. Diferente,
acreditam em reencarnação, porque tem gente que não acredita, mas suponha que vocês acreditam, vamos fazer de conta que todo mundo acredita em outras vidas. Se acredita em outras vidas, você volta, você perdeu a memória da vida anterior. Mas o que foi? Você começa de novo. Só que vocês não. Cara, vocês morreram e nasceram de novo na mesma vida. Como é essa experiência? Annelise, é você que vai me contar isso. Eu que vou contar. Eu ainda não perdi tudo. Pode ser que eu perca. Pode ser que aconteça uma tragédia na minha casa e eu perca tudo. Eu estou sujeita a esse contexto também. Aí é você que vai me contar, Ana. Eu voltei lá e aquelas ruínas lá, eu consegui reconstruir minha vida. Eu vou ter uma nova casa com caquinhos e que vão ser lindas memórias da minha vida passada, né? É uma vida passada que acontece na mesma existência, gente. É um negócio muito, muito importante. As pessoas falam muito isso. Alguma coisa que se escuta recorrentemente, de perder as memórias, perder coisas, objetos que representavam situações, que representavam pessoas, que representavam algum contexto de vida que viveu, e que, de certa forma, olhar para aquele objeto, saber a gaveta onde ele estava, era uma garantia de acessar a memória. E é importante o que tu está dizendo, o que tu está trazendo aqui para nós, no sentido de que está aqui dentro, é uma memória, é nossa, já está dentro, está introjetada. A questão é a maneira de acessá-la, que se estava representada, estava posta em algum objeto, dá essa sensação de vazio, e agora? Sumiu esse objeto está molhado, está perdido, como é que eu vou acessar essa memória? É importante tu dizer isso em alto e bom tom, assim como está trazendo aqui para nós, de que são construções que já são internalizadas. E eu me lembrei de um trecho do teu livro, onde tu trazes a ideia da caverna, do luto, e traz essa imagem, assim, de... quando a gente perde alguma coisa e se defronta com o luto, e aqui sim, as pessoas perderam suas casas, perderam locais de trabalho, os seus ambientes de trabalho, às vezes propriedades, animais. É muito difícil que algum gaúcho, nesse momento, não tenha alguém que conheça que perdeu tudo. A gente tem feito esse exercício entre nós, assim, de quantas pessoas próximas a mim, quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas eu posso contar que viveram situações de perda importantes. E, eventualmente, a gente se pega, todos nós, dizendo, domingo ensolarado, como foi ontem, me lembrei agora daquele restaurante, está na área alagada, aquele restaurante que a gente ia. Então, tem rastros de memória para localizar uma enormidade de coisas perdidas, assim. E eu me lembrei dessa imagem que tu traz da caverna como um jeito de enfrentar o luto, de que se entra na caverna quando se sofre uma perda e não se volta, não se sai pela mesma porta. Tem um esforço de processo de atravessar a perda, de atravessar os afetos que a gente precisa sustentar durante essa caminhada, assim, através de tristeza, de dor, de culpa, de o que eu poderia ter feito diferente, por que eu deixei tal coisa para trás, por que eu não saí antes da minha casa, tem mil perguntas que podem estar nesse processo. E essa metáfora da caverna me faz pensar bem isso, assim, o quanto, e tu diz ali em algum momento, tem que cavar a saída. Depois que a gente está lá dentro, não dá para voltar pela porta onde você entrou, porque o que vai voltar vai ser diferente. É outro contexto, é outra história, é outro mundo, é outra vida que eu vou viver. Então, quanto tem que cavar uma estratégia, e tem que ser ativo, efetivo e ter força para cavar essa saída, né? A gente precisa ser ativo e incansável. E se a gente tiver cansaço, tem que ter alguém que nos dê esse suporte para continuar nessa jornada dentro da caverna, porque voltar é voltar para a enchente, é voltar para o dia anterior da tragédia. O dia anterior da tragédia não é um dia feliz, é um dia que precede a tragédia. E aí a tragédia não é um dia, nem um pouco dos dias felizes. Ser resgatado pode ser um momento feliz. Ter seus animais resgatados é um dia feliz. É um negócio muito inesquecível de importante. E aí é com base nessas pequenas sinalizações
de que tem vida adiante que nós vamos seguir. Você vai atravessar as cavernas, você vai cavar, você vai ter outro lugar para você chegar, que não vai ser o lugar anterior. E aí, de novo, a responsabilidade coletiva. Você lembrou daquele restaurante? Maravilhoso. Você e muitas pessoas, seus amigos, gostam daquele restaurante. Vocês vão descobrir, vão olhar lá no mapa, ver, tá debaixo d'água. Quem que é a pessoa que era dona daquele restaurante? Vocês vão escrever para essa pessoa, vão tentar descobrir em que abrigo ela está. Chegar lá e falar assim, cara, conte com a gente. Nós vamos reconstruir isso daí juntos. Que a gente ainda vai se encontrar para comer nesse restaurante. A melhor comida que a gente comeu na nossa vida foi nesse seu restaurante. Então, nós vamos te ajudar a reconstruir. É você se lembrar dessas pessoas, desses lugares, o cara da farmácia, o cara do cartório, o cara da banca de jornal. É você se lembrar dessas pessoas e se sentir parte da esperança delas. Especialmente se você está na casa sequinha. Mas eu não tenho dúvida que quem vai ajudar mais essas pessoas é quem perdeu tudo também. Porque quem perdeu tudo sabe o que significa perder tudo. E você consegue se reconstruir quando você ajuda alguém a reconstruir. É diferente de um luto individual. A gente tem um luto coletivo agora. Então, o luto coletivo, ele propicia uma capacidade humana de abrir mão do egoísmo do seu sofrimento. Porque assim, a perda é minha. Não tem perda maior do que a minha. A minha dor é a maior dor. Só eu perdi. Eu perdi, só eu perdi. Não tem como dizer isso agora. Não tem esse discurso hoje em dia é impossível para nós. Não tem. Esse é o espaço de luz dentro do luto coletivo. É a pessoa que perdeu ajudar a outra. É o cara que tá... É quando teve eu viajei... Eu não me lembro para qual cidade eu fui agora. Foi nos Estados Unidos. Foi para São Francisco. Primeira viagem internacional que eu fiz na vida. Eu fui para um lugar, aí eu fiquei hospedada no lugar, eu tinha que atravessar uma determinada avenida para chegar, e estava cheio de morador de rua. E a gente tem no Brasil essa coisa, principalmente eu em São Paulo, de você temer passar pelos moradores de rua. Você tem temor, porque você fala, posso correr risco, não necessariamente você corre, porque também não é todo mundo bandido, mas você sente um temor em passar. E eu falei, bom, eu tenho que passar para poder chegar no lugar onde eu durmo. Eu não tenho como ir para outro lugar. E aí passei, e a primeira noite que eu passei, no final da tarde, não era tão noite assim, porque eu não sou uma criatura muito da noite, então eu não fico fora de casa muito tempo, fora depois das 6 da tarde. Mas eu passei e, cara, as pessoas dividiam comida. Dividiam uma canequinha de moeda ali. Quanto você tem? Topa aqui. Ganhei isso aqui hoje. Então, às 6 da tarde era um momento de partilha entre os moradores de rua. Então, assim, não tinha nenhum sanduíche que não pudesse ser dividido. Não existia isso. Aí eu falei assim, o mundo não acaba por causa dessas pessoas, gente. É gente que não tem nada e divide o que tem. Você não divide ao sanduíche, divide a companhia com a fome. Eu tenho fome, você também tem. Então nós vamos ficar juntos aqui, porque a gente não vai passar fome sozinho. Então o luto coletivo, ele propicia esse espaço de luz, o espaço onde todos sentem a mesma coisa e se compreendem. O eu também é muito mais valioso do que eu entendo o que você está passando. Eu entendo que você está passando é uma atitude muito hipócrita e arrogante de um empático babaca qualquer. Nossa, eu vejo nas notícias na televisão e choro pelas coisas que estão acontecendo. É uma empatia, às vezes hipócrita, porque assim, eu choro um pouquinho, depois eu vou para minha cozinha e tá tudo certo ali. Não tem nada perdido, né? Eu ligo para minha família, tá todo mundo certo, todos os meus amados estão no lugar deles nesse mundo presumido aí, que a gente, quando vive o luto, a gente perde. Só que a pessoa no eu também é outro nível de conexão. Então, esse nível que propicia, esse nível de conexão que o luto coletivo propicia, a gente precisa também ter consciência dele. Eu perdi tudo, você também, e aí a gente vai reconstruir juntos.
eu vou conseguir, você também vai conseguir. Porque se eu sou capaz, você também é capaz. E como nós temos visto nesse momento, agora quem circulou um pouco pela capital no final de semana, sábado, domingo, foi um final de semana muito bonito, de sol e uma temperatura mais agradável, o quanto nós vimos pessoas, várias pessoas, ocupadas de limpar uma casa ou uma loja. Então, sábado e domingo eram grupos de pessoas, e a gente tem visto muito nas redes sociais o quanto vizinhos vão todos para a casa de um, e faxinam juntos aquela casa e depois vão para a casa do outro, e algumas comunidades organizaram até uma certa ordem, vamos primeiro ali, então vai todo mundo, o quanto esse coletivo faxinando, né, limpando as casas uns dos outros, o quanto também tem funcionado, a gente tem podido ver isso. E essa faxina também lida, né, de outra forma, metaforicamente, claro, tem a faxina literal, né, que a gente está vendo, e acabei de pensar isso, que tem a faxina metafórica, né, de vamos todos limpar juntos, porque precisamos todos seguir em um mundo que vai ser nosso, que vai continuar, e que precisamos estar mais limpos e conscientes de tudo para continuar, né. A gente gostaria de ficar conversando aqui muito mais tempo, mas eu estou vendo que faltam 3 minutos para o nosso horário, e eu sei que essa agenda que tem que ser seguida não pode ficar atrasada por nossa causa. Então, eu queria imensamente agradecer, doutora, a sua disponibilidade, as palavras, agradecer a todos que nos acompanham aqui, tem muita gente, o Flávio está dizendo aqui, tem gente que perdeu tudo e está trabalhando como voluntário no próprio abrigo. É isso, né? A Margarete foi uma loja de embalagem para comprar embalagens para fazer quentinhas em Minas Gerais para distribuir para os abrigados. Conversei com o gerente solicitando um desconto tendo em vista a destinação. Ele me deu mais de 50% de desconto porque me relatou que também já perdeu tudo uma vez e sabia o que os gaúchos estavam passando. As pessoas estão agradecendo a conexão real que nós tivemos aqui. É sobre isso, né, nesse momento. Eu queria dar uma notícia para vocês também, que assim, a Casa do Cuidar, que é uma associação que eu sou presidente, tem 2 iniciativas. Uma se chama Abrigo Humano, outra chama-se Entre Pares. E a gente começou esse trabalho na época da pandemia. A gente reabriu o trabalho com a Bahia, quando tivemos o problema também com enchentes e tudo mais, e a gente agora reabriu com o Rio Grande do Sul e a gente já decidiu que nós vamos manter aberto para sempre, porque não vai ter mais essa de vamos celebrar que acabamos o nosso trabalho, porque a gente já viu que não vai acabar. Então a gente dá o suporte psicológico, dos primeiros socorros psicológicos para os profissionais e todas as pessoas voluntárias que estão ajudando. Nós não estamos fazendo atendimento das pessoas que estão sendo resgatadas, porque tem muita gente já fazendo isso. A gente está fazendo um trabalho de suporte para quem está ajudando. Então, para vocês do Ministério Público, você deu uma crise total, você de repente deu conta que você é humano. Você fala, eu sou chefona aqui, mas eu tô na roça, não consigo dormir, tô mal, tô estressada, tô tendo pesadelo, eu escuto barulho de água, a torneira aberta, eu tenho uma crise de pânico. Conta com a gente. A gente está dando esse suporte. Depois eu vocês o WhatsApp que marca, né, que tem o agendamento, a gente tem plantão 20, tá, direto, 7 dias por semana, e o Entre Pares, onde você tem médicos conversando com médicos, enfermeiros conversando com enfermeiros, psicólogos com psicólogos, pedagogos com pedagogos, advogados com advogados, que podem até compreender o espaço de sofrimento de cada uma das áreas isoladamente. Então, contem com a gente, né, Casa do Cuidar, Abrigo Humano, e o Entre Pares. Então, a gente vai ficar incansável, a gente não vai parar de trabalhar, mesmo que pare de noticiar, tá bom? Então, a gente estamos on. Doutora, muito obrigada mesmo, de coração, assim, né, Ana? Gostaríamos de dar um abraço, assim, Fica na devendo senhora. isso.
Vamos nos encontrar, porque Combinado. assim, a gente está muito aqui agora, nós nos encontramos e nós nos abraçamos e a gente está, assim, valorizando cada momento juntos. Sem dúvida. Vou deixar um minutinho para a senhora, para suas palavras, então, de despedida, porque eu sei que a senhora tem compromisso, sabemos todos aqui. Tem um pessoal aqui atrás que está lhe assistindo muito emocionado, eu preciso contar, né? A Ana Paula está aqui atrás, foi ela que fez contato com a senhora, convidando, né, para esse momento. Ela achou que talvez a senhora não aceitasse, aceitou. Eu sou a jornalista, estou contando, ela está chorando aqui atrás, emocionada. Então, assim, todos nós do CEAF, que a nossa escola aqui fazendo 20 anos, sempre trazendo esses encontros, e hoje voltando às atividades online, depois desse mês de maio difícil, com a senhora. Muito obrigada. Por favor, como fazemos no Ministério Público, não é? A sua manifestação final. A minha manifestação final é de manter essa ponte aberta entre nós. Então, a gente se despede agora, mas a gente não se despede. Eu continuo trabalhando para vocês. Vocês continuam trabalhando por vocês e por todos os brasileiros. E que esse espaço de gentileza e de compaixão que se estabeleceu perdure acima de todos os problemas que a gente tem visto acontecer. A gente tem visto acontecer as pessoas que são oportunistas, a gente que rouba, a gente que estupra, a gente que comete violências de racismo, de homofobia, de xenofobia, e a gente vai pegar essas pessoas e a gente vai cuidar delas também. Porque elas só podem estar doentes. Uma pessoa que faz isso só pode estar doente. Até a pessoa mais mau caráter do mundo, ela é mau caráter porque ela está doente, ela tem uma história doente, ela não sabe como lidar com a história dela, que é difícil. Então a gente vai cuidar dessas pessoas também. E a gente não vai ocupar nossa cabeça e nossa manchete, né, jornalista, que a nossa manchete não vai ser o que está dando errado. O que está dando errado faz parte do processo. Eu chamo aquela coisa dos ossos do ofício. A gente vai tratar essas coisas. Mas a gente vai tornar a nossa manchete do dia, toda vez que a gente acordar. Eu estou viva e eu posso ajudar. É isso que a gente precisa lembrar todo quando a gente acorda. Estou viva e eu posso ajudar. E é isso. Porque se todo mundo pensar isso, significa que alguém vai ajudar a gente. Beleza? Claro. É isso. Muito obrigada. Doutora Ana Cláudia, é um prazer e uma honra para nós. A gente se despede aqui. E ó, tá marcado, a gente só tem que marcar a data desse abraço aí com chimarrão e tudo que eu adoro. Nossa, a Ana Paula já tá atrás, marcando aqui, ó, a data desse encontro. Vai ser maravilhoso. Vocês que lutem, na hora que passar, baixar a água, me ajuda para tirar o pó dos móveis aí. Muito obrigada. Sinta-se muito abraçada pelo Ministério Público Gaúcho. Nós todos agradecemos, todos a instituição, todas as pessoas que nos acompanham aqui estão agradecendo, é muita gente aqui, não consigo nem nossa, muita gente acompanhando, e temos só que agradecer mesmo. Obrigada, um grande beijo no seu coração. Obrigada.